jogo, vale lembrar, né? Foi dele o passe de cabeça para o gol do Wagner Love, quinta-feira, no jogo contra o Vasco, o empate que garantiu o Corinthians campeão brasileiro. Aí o Wagner, o São Paulo também adianta o time. Bola lançada para o Romero. Foi abraçado pelo Rodrigo Caio. O Péricles Bassols entendeu a jogada normal. Aí o Lucão começa a trabalhar um pouco mais atrás com o goleiro Denis. Em cima dele o Romero. Olha o Denis aí. Está mostrando que com o pé ele também pode substituir o Rogério Ceni. Brigou lá em cima o Rogério, a bola voltou, ficou no campo de defesa do time do Corinthians com o Edu Dracena. Kleber. Ralf faz a abertura na esquerda, se manda o Wendel. Parte em velocidade para o campo de ataque. Se apresentou o Rodriguinho, o Wendel vai levando, Lucas se mexe. O Wendel resolveu partir sozinho, quando tocou no meio. A bola não chegou no Rodriguinho, o time do São Paulo recupera. É a vez da arrancada tricolor. Tentou puxar o contra-ataque e não foi feliz o Bruno. Fica um perde e ganha até que ela cai no pé do Thiago Mendes. A abertura na esquerda para o Rogério. Ele vai para cima do Fagner. Chega a cobertura do Bruno. Rogério prendeu, girou, acabou girando para um lado que só tinha adversário. Thiago bate para o gol e chuta para fora. Simão. Uma pergunta que vem do banco de reservas do Corinthians para você. Perguntaram, essas camisas não estão confundindo o narrador? Aqui embaixo, às vezes confunde, Kleber. E o banco está achando confuso. Aqui perguntaram aí de cima como é que tá. Bom, já que perguntou para o narrador, aqui em cima não. O número do Corinthians não é exatamente o número que você olha e vai identificar o jogador pelo número. Mas, assim, eu pelo que eu estou vendo aqui, acho até bonito esse visual. Achava lindo quando jogava Palmeiras e Portuguesa, um de camisa vermelha, um de camisa verde. E nesse caso as listras, a preocupação, imagino, seja pelas listras brancas que estão presentes nos dois uniformes. A do Corinthians muito mais destacado, o branco, do que o do São Paulo. Mas vamos a um especialista em identificar, em dizer se está confundido ou não. Diga, Leonardo Gaciba. Aqui de cima, muito legal, tá bem contrastante, né? Tanto a cor das meias, calções e as camisas, uma boa escolha para quem está assistindo o espetáculo aqui de cima. Vai trabalhando bola o time do Corinthians. Aí o Wendel tenta a arrancada, ficou um tempão fora do time, se machucou, quando voltou no banco, o Guilherme Arana jogou bem, aí tentou a arrancada e não conseguiu. O Luca, o bote foi bem feito pelo time do São Paulo e na sequência a falta marcada em cima do Thiago. Foram dois lances que o São Paulo reclama, o Thiago está reclamando da entrada lá no campo de defesa do São Paulo em cima do Rodrigo Caio. Péricles Bassols bem escalado para esse jogo. Bem escalado, é o árbitro da FIFA que menos apitou nesse campeonato, né? Ele está com 12 jogos no campeonato, mas o motivo foi o fato da lesão. Ele teve uma lesão apitando Avaí e Inter, então por isso está com menos jogos que todos. Mas é um árbitro experiente, tranquilo para segurar o clássico. Kleber, só para o torcedor são paulino, que obviamente sente a falta do Paulo Henrique Ganso. Ele está fora porque sentiu um desconforto muscular na coxa. Além dele, o Alexandre Pato, como todo mundo sabe, um jogador que pertence ao Corinthians, está emprestado e não pode jogar por questões contratuais. O Allan Kardec fez 2 gols, entrou bem no último jogo contra o Atlético Mineiro. Foi uma opção mesmo do Milton Cruz no lugar do Luiz Fabiano, que está no banco de reservas. Lucão domina a bola na zaga do São Paulo. Volta a bola, o domínio do time do Corinthians, fica na defesa com o Edu Dracena. Ele trabalha no meio com o Rodriguinho vem buscar. O Rodriguinho tem entrado no time, às vezes em que participou, foi no lugar do Elias. Mas hoje ele está, vamos ver como se comporta, mas fazendo a função do Renato Augusto. Agora a ideia, o jeito é que o Corinthians vai mexer um pouquinho na maneira de jogar. Daqui a pouco o Casa e o Caio vão dizer se o time está jogando no padrão tático do time titular ou se há uma mudança, pela característica dos jogadores. Aí o Rogério vindo buscar. Ele prende demais a bola, perde o lance, obriga o Carlinhos a dar um chutão para o campo de ataque. Aí fica olhando para o árbitro reclamando de falta, mas prendendo demais a bola, naturalmente, fica com menos espaço para jogar, fica com menos tempo para pensar. Cruzamento do Fagner no peito do Rodrigo Caio. Ele domina, joga para o campo de ataque. O time do São Paulo não consegue ficar com ela, trocar passes. Ela voltou na rebatida do Wendel, cai agora no pé do Michel. Esse vai tentar organizar o time e passa errado também. Deu a bola de presente para o Bruno Henrique. Ele e o Rodriguinho trabalharam. Aí o Ralf
Mais uma vez parte para o campo de ataque o Wendel. Os primeiros 6 minutos do jogo aqui na Arena do Corinthians. O Corinthians se encontrando com a torcida depois do título brasileiro de 2015. Campeonato garantido, conquistado. Veio desenhando a conquista já há muitas rodadas, desde a 18ª rodada, a última rodada do primeiro turno. O Corinthians é líder e foi campeão na 35ª, faltando 3 rodadas para terminar o campeonato. Para o São Paulo, briga de Libertadores. Na última rodada o São Paulo venceu, o Santos empatou. O São Paulo venceu o Atlético Mineiro e o Santos empatou com o Flamengo. E assim o São Paulo passa a ser, nesse instante, o 4º colocado do campeonato. O Santos joga hoje mais tarde contra o Coritiba, às 7h30 em Curitiba, com portões fechados, né? Curitiba pegou uma pena de um jogo sem torcida lá no Couto Pereira. Bola dominada pelo time do São Paulo com o Carlinhos, apertado pelo Danilo. Ganha um arremesso lateral. O Kleber, a tentativa do Tite é manter o mesmo padrão e o mesmo desenho tático. Quer dizer, mas o Danilo fazendo o que? A do Jadson, o Luca fazendo a do Renato, do Malcolm. Exatamente. Olha, Kleber. Vamos ver o Thiago tentando a jogada. Aí o juiz marca a falta, Gaciba, do Ralf. A falta é bem marcada, né? Quando se enquadrou para bater o Thiago, sofreu a carga por trás. O Rafa, a gente tá vendo aí com a perna direita, acaba derrubando o jogador de São Paulo. Falta bem marcada. É isso então, né, Caso? O Bruno faz a do Elias, o Rodriguinho a do Renato, o Danilo a do Jadson e o... Deveria ser assim, mas pela característica dos jogadores, o meio de campo vai ficando quadrado. Porque o Bruno Henrique é um volante. Então ele vai junto com o Ralf. Ele fica junto com o Ralf e o Danilo fica de um lado e o Rodriguinho do outro. Aí acaba mudando o desenho. Acaba desenho tático, fica ficando um quadrado. 2 meias. Pela característica. 2 meias e 2 volantes. Vai para a cobrança de falta o time do São Paulo. Thiago Mendes e Michel Bastos colocados. Primeiro lance perigoso para o time do São Paulo. Pode pintar um chute direto. Cássio mais para o canto esquerdo. A barreira bem fora da grande área. Partiu Michel, encheu o pé esquerdo e ela vai para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians. E sai o primeiro gol do domingo. Esse é gol importante, hein? Nessa briga para fugir do rebaixamento, o Vasco com o Nenê faz 1-0 em Joinville. Joinville 0, Vasco 1, Joinville é lanterna. O Vasco precisa do resultado e faz 1-0. Futebol na Globo, aqui é emoção. Golf não é só um carro, é o Golf. Esse resultado lá de Joinville, nesse momento, o Joinville matematicamente cai para a Série B. Com essa derrota para o Vasco, matematicamente o Joinville vai para a Série B do campeonato no ano que vem. A disputa de bola entre o Allan Kardec e a bola acabou dominada pela equipe do Corinthians. O juiz está dando uma falta do Romero. Primeiro protesto mais forte aí, Gaciba. É a primeira reclamação pelo fato da não marcação da falta, né? Da interpretação no ataque, e agora a marcação. Como para ser mesmo critério, né? Aí a bola dominada pelo time do São Paulo com o zagueiro Lucão. Lucão de novo. Carlinhos. A bola explodiu no Danilo. O time do Corinthians domina. São Paulo não está conseguindo organizar jogada nenhuma ofensiva ainda. Tá mais difícil para o São Paulo do que poderia imaginar o torcedor que viu um time reserva do Corinthians, Caio. Está indo naquela linha que vocês estavam falando. Afinal de contas, são jogadores que estão a fim de mostrar serviço. Não, eu acho que o Corinthians vai tentar equilibrar o jogo, claro, joga lá do seu torcedor. É natural que, principalmente nesse início de partida, encontre um jogo um pouco mais trancado. Agora, o São Paulo é quem tem a obrigação de ditar o ritmo, de sair mais para o jogo. Afinal de contas, é o time titular e ainda aspira uma vaga para a Libertadores contra um time reserva que já não tem objetivos no campeonato.
Vai para a jogada o time do Corinthians. Vai dominando o time do São Paulo na defesa com o Lucão. Ô Kleber, em relação a essa dificuldade inicial do São Paulo, apesar da formação com 3 volantes e com exceção um pouco do Hudson, serem 2 caras que saem para o jogo, eu sinto a falta de um meio armador, um cara que vai fazer a armação das jogadas, que vai pensar o jogo no meio de campo, que seria o Ganso. O Michel Bastos, aberto pela direita, talvez fosse importante ele buscar um pouco mais o jogo pelo centro para ser justamente esse camisa 10. Olha como abre para receber bem o Thiago, agora achou um caminho, vem para a jogada, tentou o lance individual, acabou tropeçando. Riascos aumenta para o Vasco da Gama. O Vasco começou com tudo o jogo lá. Faz 2-0, repito, esse resultado rebaixa o Joinville e mantém o Vasco na luta para sair. Romero tentou a jogada individual, não conseguiu escapar da marcação do Rodrigo Caio e na sequência o juiz parou o jogo. Tem um jogador do Corinthians caído no campo de defesa do Corinthians. É o Luca que está no chão e o jogo ficou paralisado por causa disso. Com a apresentação do cartão amarelo, né, pela falta. No caso, ele deu a vantagem, depois logo em seguida faz a paralisação do jogo para apresentar o cartão amarelo. Não conseguiu observar qual foi o atleta do São Paulo que recebeu. Bruno. Então o cartão é justo, né? A entrada é justa, o Bruno foi com a sola da chuteira, né? Acabou atingindo o pé do adversário, perfeita apresentação do cartão e o reinício do jogo com bola ao chão. Primeiro cartão amarelo do jogo, então, cartão dado ao Bruno, lateral direito da equipe do São Paulo. Aí domina o time do Corinthians. Lançamento feito na esquerda. Chegou o Luca, que já estava na boa no lance, mas ela foi rebatida. Mas está um jogo amarrado em Casagrande, não está fluindo, não. Não está fluindo, principalmente para o São Paulo. O São Paulo tem que criar jogada, é um time que tem que vencer a partida, lutando por uma vaga na Libertadores. Estou achando muito preso, faltando criatividade, faltando um pouco de objetividade também. O Corinthians está achando dificuldade porque não é o time titular, né? É a primeira vez que os caras estão jogando. Treinam, mas não jogam juntos. Agora o São Paulo tem que marcar mais perto, tem que ser mais agressivo, tem que usar essa chance de vencer essa partida. O arremesso lateral é para o time do Corinthians no campo de ataque com 14 minutos e meio. O arremesso vai ser cobrado pelo Fagner, joga a bola lá dentro da área, buscou o Danilo, foi forte demais. Ela ainda sobrou para o Lucas, sai do gol, o Denis fica com a bola, o goleiro do São Paulo. E aí vai, na pressa, exagerado, na força. E aí chegou rasgando, tirando a defesa do Corinthians com o Edu Dracena. Tropa de Elite 2, um grande sucesso do cinema nacional hoje, depois do Fantástico, no seu domingo maior. Começa o São Paulo com o Wesley. Rogério. Bola esticada para a movimentação do Thiago. Esse começa a se soltar um pouco mais. Mais ele, né, fazendo a função do Ganso do que o Wesley. Ou do meio-campista que encosta no ataque. E o juiz marcou falta em cima do Rogério. E vai dar uma bronca no Milton Cruz. Não deu. O Milton Cruz foi discreto na reclamação. Kleber, eu falei inicialmente, né, que o Corinthians começou, e realmente foi isso, com apenas 3 jogadores titulares que começaram a partida com o Vasco, né? O Cássio, o Felipe e o Ralf. Mas vale dizer que estão voltando aí 2 jogadores que eram titulares, né? O Fagner ficou 35 dias fora e o Wendel ficou 2 meses fora. Mas eles começaram e eram titulares do time. Aí o Bruno Henrique recuou mal o lance, Allan Kardec sobrou para o Rogério, ficou na cara do Cássio. Consegue defender, usou o corpo, usou as pernas para fazer a defesa. O goleiro do São Paulo. Pega o goleiro do Corinthians, pega a rebote de novo o time do São Paulo. Tenta a arrancada ao Bruno. Botou na frente. Luca em cima dele conseguiu o corte. E o juiz está dizendo que o último toque, o Bandeira,
Na verdade, está marcando ali o Miguel da Costa, que o último toque foi do jogador do São Paulo. Então, arremesso é para a equipe do Corinthians. Torcida do Corinthians se levanta outra vez, sobe o som aqui no estádio. O São Paulo tenta apertar, tenta pressionar. Adiantou todo o time para a cobrança do arremesso. E o Hudson deu uma atropelada no adversário, deixou no chão o Ralf. Futebol na Globo, aqui é emoção. Neutrogena, proteção solar avançada, pele sequinha. Aí o time do Corinthians tenta arrancar, chega o Rodrigo Caio para fazer a cobertura antes do Romero. Olha o Corinthians apertando. Rodriguinho foi lá em cima do Lucão, bateu pro alto, do jeito que deu, fez o que era possível. Voltou a bola pro time do Corinthians, Ralf no passe, a bola escapou, ele próprio vai pro combate, chega o Wesley, Ralf briga. Boa bola na esquerda. Sai em disparo no time do Corinthians, o cruzamento foi feito pelo Wendel, voltou para ele, a defesa do São Paulo tira, manda para longe. E nesse instante, com 18 minutos, é um jogo assim de alguns momentos, né? Hora um, hora outro, consegue dar uma esticada, dar uma acelerada no rosto. Já nas arquibancadas, o clima é de título garantido. Sem economia de festa. Cruzamento feito para a área do Corinthians, saiu do gol. O Cássio pegou firme. Está jogando com o Rodriguinho. Movimentação do Bruno Henrique buscando o Luca. Protegeu, conseguiu ficar de frente para o lance, olhou para a direita, a bola chega no Danilo, deu uma derrapada ao Carlinhos, ainda ajudou a vida do Danilo. Rodriguinho toca de novo curto com o Danilo. Ele segura, prende e erra. Tocou para o Thiago de presente. Thiago arrumou bem o lance, boa bola para o Rogério. O Allan Kardec ficou impedido. Se o Rogério meter para ele, ele nem vai para a bola e o impedimento foi marcado. Naquilo que você estava falando de característica, Casagrande, naturalmente também, apesar de ter os ligeirinhos Romero e Luca, o jeito desses jogadores atuarem, o do Rodriguinho, o Danilo, o Jadson e o Renato, por exemplo, fazem a bola correr um pouco mais. Exatamente. Tem movimentação, sai o Elias, o time vai construindo a jogada com tabela. O jogo fica mais preso do Corinthians por causa disso. O Corinthians está jogando no quê? Tentando ocupar o espaço nas costas do zagueiro para a velocidade do Romero e para a velocidade do Luca. O time titular sai jogando. E o São Paulo agora tem a oportunidade de sair para o jogo, tentar criar com o Michel. Boa bola do Michel para o Hudson, arriscou o chute de pé esquerdo. Ela explode no Edu Dracena e afastou o Fagner. Olha o Romero aí, ó. Aí ele ficou contra dois. E os dois zagueiros do São Paulo sofreram. O Lucão foi todo desajeitado e o Rodrigo Caio depois escorregou ainda na hora de fazer o passe. O Carlinhos ganha escanteio, a bola explodiu no Fagner. Escanteio para a equipe do São Paulo cobrar. Vai chegar a marca de 20 minutos. É a 18ª vez que o Milton Cruz assume como interino o cargo de técnico do São Paulo. Ele que está há 20 anos no clube. Cobrança de escanteio do Michel. A defesa do Corinthians tenta e consegue tirar, mas o Wesley tomava a bola do Luca. O árbitro, no entanto, marcou. Tive a impressão de ter marcado um pé alto, um jogo perigoso do Wesley, né? Por isso que parou o jogo. Exatamente. Pois não. Perguntei agora para o doutor José Sanches, médico do São Paulo, sobre o Rogério Ceni, que continua fazendo tratamento, uma lesão no tornozelo. Ele disse que o Rogério tentou voltar a treinar essa semana, mas sentiu dores, por isso ficou fora. A intenção, a vontade de todos no São Paulo é que ele retorne no jogo contra o Figueirense, no Morumbi, no próximo sábado. Seria a despedida dele, né? Pelo menos no estádio do Morumbi, o último jogo oficial do Rogério, mas o doutor Sanches disse que ainda não pode dar certeza em relação a isso. Ele teria que voltar a treinar na terça-feira, no máximo quarta-feira, para jogar no sábado. Se conseguir treinar sem dores, poderá jogar. Já alguns jogos fora de combate o Rogério, um ano que ele acabou sofrendo com algumas lesões.
para se despedir. Tem mais 2 jogos aí oficiais, não é, o Rogério? Nessa brilhante carreira do goleiro do São Paulo, goleiro, capitão, grande líder, grande nome da história do São Paulo. O São Paulo pega o Figueirense na próxima rodada no Morumbi e o Goiás na última rodada em Goiânia. Figueirense e Goiás, os 2 adversários do São Paulo, 2 times brigando ali embaixo na tabela e o São Paulo brigando para chegar à Libertadores. Agora vem pela esquerda com o Rogério. Girou na frente do Fagner. Fagner conseguiu ganhar. Reposição de bola já foi feita pelo time do São Paulo. O Wesley começa com o Lucão. Aí o Hudson, bem adiantado o time do São Paulo. Como sempre, tomando os espaços defensivos a equipe do Corinthians, que tem o melhor ataque da competição, com 64 gols marcados, e também a melhor defesa, com 27 gols sofridos. São Paulo marcou 48 e levou 39 nas 35 rodadas já disputadas do Campeonato Brasileiro. O Atlético está jogando contra o Goiás e abre o placar com o Luan. 1 para o Atlético, 0 para o Goiás. Gol marcado pelo Luan. O Atlético, vice-líder, vai garantindo aí também o vice-campeonato e a vaga na Libertadores. Nesse instante, Corinthians, Atlético, Grêmio e São Paulo seriam os representantes brasileiros na Libertadores pelo Campeonato Nacional. Semana agora, quarta-feira, começa a disputa Santos e Palmeiras pela Copa do Brasil. Primeiro jogo em Santos, aí na outra semana o jogo no estádio do Palmeiras. Santos e Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, também entra na fase de grupos da Libertadores. Rodrigo Caio, o Romero cerca, o Hudson aparece para jogar, ameaça, mas não lança, toca outra vez com o Rodrigo Caio, encostou o Wesley, aí o São Paulo conseguiu sair bem, sem os zagueiros e o volante resistiram à tentação do lançamento. Aí saiu tocando bola, ela voltou no Wesley, daí arriscou, bateu firme, mas bateu para fora. O Corinthians é campeão brasileiro de 2015, você sabe, mas da dança dos famosos não tem campeão ainda não. 5 duplas dançam o frevo e todas ainda podem chegar ao título. É hoje, fase decisiva da dança dos famosos. Depois do futebol no Domingão do Faustão, saiu mal o Cássio, deu de presente pro Rogério. Allan Kardec gira, se joga no meio do caminho, consegue o desvio, Ralf, escanteio e o Cássio pede desculpas para todo mundo, saiu jogando mal. Errou na saída de bola e o Allan Kardec também está se desculpando, porque no momento que ele faz o giro, ele só pensa no gol. E se ele tivesse levantado um pouquinho a cabeça, tinha o Michel Bastos livre de marcação para receber o passe. Poucos atacantes fariam diferente do que ele fez. Vem a cobrança de escanteio do Michel, bola para dentro da área, foi forte demais. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza, baixe o aplicativo e tenha frete grátis. Agora o Cássio bateu firme o tiro de meta. Volta a bola para o Ralf. Rodriguinho domina. Passa como sempre o Wendel. Bom o giro do Luca. Houve um desvio sutil do Bruno. Valeu o improviso do Luca ali, enganando o Bruno. Foi rápido também o zagueiro do São Paulo, o lateral do São Paulo, para tocar essa bola. Brigou o Rodriguinho, chega junto com ele o Thiago. São Paulo sai para o jogo com o Hudson. Apertado pelo Ralf, acabou perdendo na saída de bola. Lançamento do Bruno Henrique, chegou pela direita, dominou o Romero, fez o cruzamento da entrada da área, bateu o Rodriguinho. Era o que ele tinha que fazer mesmo, tentar bater de primeira. No meio do caminho tinha Rodrigo Caio. Voltou para o time do Corinthians. Cruzamento do Luca, na chance do gol de cabeça. Pega Denis. A cabeçada do Bruno Henrique vai buscar o goleiro Denis do São Paulo. Se ele está no lugar do Elias, tem que aparecer na área lá. Apareceu. E tocou bem de cabeça. Boa jogada do Luca. É que ele não pegou, ele pegou um cabeça a ombro ali pelo jeito, né? E aí o Denis foi buscar. Cobrança de escanteio do Corinthians, é curta. Chegou o Wendel pro cruzamento, bola para dentro da área, toque de cabeça. Pegou o goleiro do Rebote. Gol!
Bruno Henrique foi o personagem da primeira finalização do time. Uma grande defesa do Denis. No cruzamento do Wendel. Uma testada firme do Felipe. O Denis foi buscar de novo, não dava para pegar. Quando ele rebate, só tem Bruno Henrique. Aí é Bruno Henrique, a bola e a rede. Ele não desperdiça a bola para o fundo do gol. Bruno Henrique, camisa 25. O Corinthians abre o placar na Arena, na marca de 27 minutos. Bruno Henrique, 1 para a equipe do Corinthians, 0 para o São Paulo. Você vê, acompanha pelos ângulos. E a torcida do Corinthians tem mais combustível para a festa. Está jogando no lugar do Elias, tem que ir para a área, né, Casagrande? Tem que ir para a área. Eu vou falar como se eu fosse o Tite. Esse time do Corinthians, esse time titular do Corinthians de hoje está jogando bem, porque é um elenco, né? Não é assim que o Tite usa. Ele não falaria exatamente assim. Ele não falaria reservas, ele não falaria reservas, ele usaria... Não, eu pensei que você ia imitar o Tite. Não. Eu falei que o termo do Tite é o seguinte, ele usa todos os jogadores com a mesma importância. Então o time titular do Corinthians hoje é esse que está jogando. E eles estão jogando bem. Aqueles que estão no banco estão na reserva. Exato. Entendeu? É nesse termo que eu quis usar. É o que ele fala sempre, né? É o elenco, é o desempenho, é todo mundo ligado, sabendo o que precisa para não cair o ritmo. Olha o Romero, bateu pro gol, o Denis vai buscar. Para não cair exatamente a performance. Outra virada de jogo, o Romero bateu pro gol. Enlouquece a galera na Arena. As duas do Bruno Henrique, a cabeçada do Felipe e essa do Romero, 4 finalizações do Corinthians. As 4, 3 deram trabalho pro goleiro e uma foi pro gol. Aí a cobrança de escanteio. Romero! Gol do Corinthians! Não é nenhum grandão, mas estava bem colocado dentro da área. Aproveitou a cobrança. E ó que foi lá em cima, hein? E é o Lucão que está junto com ele, o zagueiro do São Paulo, muito maior. O Lucão não subiu, valeu a movimentação, a impulsão do Romero. Foi lá em cima, tocou de cabeça pro fundo do gol. Romero, o paraguaio, camisa 11, faz o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. O Corinthians deu 2 apertadas, fez 2 gols. Dá uma desmontada no time do São Paulo. Corinthians faz 2-0, Caio. Pensando agora, a festa do Corinthians você está vendo e ouvindo. Na hora da competição, dos pontos necessários, dá uma desmontada no São Paulo. Reação é preciso, Caio. O Corinthians entra leve, se está com o titular, com reserva, o Corinthians entra sem responsabilidade. E usa esse 2-0, consegue os gols, explorando justamente a maior deficiência do São Paulo, não só no Brasileiro, mas na temporada, que é o jogo aéreo. São Paulo marca muito mal. E nos 2 gols há um erro de posicionamento do Lucão. Um zagueiro considerado titular não pode dar essa liberdade que o Romero teve para subir sozinho e cabecear para baixo sem chance para o Denis. Porque você pega aqui a ficha, o Lucão tem 1,87 m de altura. Para você ver como não é só a altura que define. O Romero, você olha para ele e fala assim, o Romero é pequenininho. E ele não é um jogador grandão. E tem 1,77 de altura. É uma diferença para zagueiro e atacante. Olha o Thiago arriscando direto, batendo para fora. Mas o que às vezes não tem é isso que o Caio falou. A posição, o jeito de marcar. Para mim foi uma falha grosseira. Tanto do Lucão como do Bruno que estava na jogada. E ninguém sobe, né? Um atacante com 1,60 m e pouco. 70 e pouco, o Romero, que a especialidade dele é velocidade.
Ele não pode fazer um gol de cruzamento de escanteio. Está todo mundo ali paradinho, olhando a bola chegar, se posicionado. Prontinho, não é um cruzamento com a bola andando. Eu acho, vou só completar do Caio, a defesa do São Paulo é fraca faz uns 3 anos. Vem aí o time do Corinthians outra vez com o Danilo, recebeu, cruzou, o Corinthians fica o time dentro do campo, mesmo sendo o time alternativo. O time está encorpado, está bem, está senhor do jogo. O São Paulo sofre e sente a pancada. Diga, Bel. Bom, o Milton Cruz teve exatamente a mesma visão do Caio. Antes do segundo gol do Corinthians, ele já estava irritado, estava dando uma bronca exatamente no Lucão. Ele chamou a atenção do Lucão e do Rodrigo Caio, mas falando diretamente com o Lucão, pedindo para ele encostar e não dar espaço. Olha o Corinthians aí. Vem com o Romero, tentou o cruzamento de primeira, a bola vai embora pela linha de fundo. O torcedor do Corinthians em delírio absoluto, 2-0 no placar. Hoje no Fantástico, reportagem exclusiva. Os repórteres do Fantástico em um dos cenários dos ataques de Paris. Testemunhas contam no local como escaparam dos terroristas. E ainda você vai ver o bairro de Bruxelas, lá na Bélgica, onde foram planejados os ataques. E um brasileiro que conheceu de perto os terroristas em Bruxelas, na Bélgica. São atrações de hoje no Fantástico. Termina o futebol, as atrações do Domingão do Faustão e depois o Fantástico. Aí o São Paulo tenta com o Michel Bastos. Tenta o São Paulo, na verdade, tomar fôlego, né? Pegar ar. Michel tentou o lance, caiu, o juiz marcou a falta em cima dele. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, líder em clientes 4G no Brasil. Vem o time do São Paulo com o Lucão. No banco de reservas, Kleber, a empolgação do Elias e do Renato Augusto é impressionante. Agora mesmo o Renato Augusto diz para o Elias: nossa, a nossa movimentação aqui na frente está espetacular. Estão assim, animadíssimos com quem estão vendo. Elogio de 2 dos principais jogadores do Corinthians aos companheiros que estão em campo. Olha lá. O banco. Ih, agora esquentou o tempo. É Fagner contra Thiago. O juiz saiu do meio e falou: é com vocês. E depois é comigo. Às vezes é assim, né, Gaciba? É, perfeito. Tá? Ele tentou chegar ali no meio da confusão antes dela acontecer. Quando não consegue intervir de primeira, espera, deixa os jogadores tomar atitudes dele e depois o árbitro toma a sua atitude. Acredito que no mínimo cartão para os dois vai vir. Sim, entendo bem. Aí o Thiago ficou reclamando de uma pancada no rosto. Agora, na verdade a jogada toda foi dura, né? Esse braço no rosto aí me pareceu o menos. O problema é que é depois do lance. Mas os dois duros, né? O jeito como o Thiago segurou a onda e como o Fagner entrou. Acho que vai ficar só na conversa. Não devia, viu, Gaston? Desculpa falar na sua área. Não, ficou na conversa não. Foi bem. Deu amarelo para os dois. Uma conversadinha, mas... esse tipo de jogada, esse tipo de situação, num clássico que vale tanto, né? Se deixar passar, se no amarelo, isso é uma bola de neve e logo em seguida nós teríamos mais pontapés. Aí ele foi muito bem, conversou, pode até ter explicado e advertiu a ambos com o cartão amarelo. Falta cobrada pelo Carlinhos, bola para dentro da área, subiu e conseguiu o desvio do Dracena. 2-0 para o Corinthians, um de Bruno Henrique, um de Romero. Quase 35 minutos do primeiro tempo aqui na Arena. O Atlético está ganhando do Goiás por 1-0 em Belo Horizonte, em Joinville 0, Vasco 2. Outros jogos com gols na rodada. Você vai ver tudo no show do intervalo. Ontem Palmeiras e Cruzeiro empataram por 1-1. Tudo isso daqui a pouco no show do intervalo. E mais uma vez foram personagens de um lance um pouco mais ríspido. Fagner e Thiago Mendes. Péricles Bassols, o árbitro, de olho neles. Wesley segura, prende, o Rogério está pedindo bola esticada na esquerda. Ele preferiu tocar mais na segurança com o Thiago. Se movimentou o Rogério. Carlinhos jogou nas costas. O Rogério, ligeiro, já disparava. A bola foi nas costas dele. O Corinthians tenta sair. Felipe apertado pelo Allan Kardec. O Edu Dracena deixa para o Cássio, que está de frente para o lance. Não está com o pé esquerdo muito calibrado o Cássio hoje, mas deu certo. A bola caiu no pé do Luca. Aí o Corinthians começa. Bruno Henrique, Rodriguinho, Ralf.
torcida campeã, empolgada, mais de 45 mil no estádio. 2-0 no placar. O torcedor não segura a vontade de continuar em ritmo de festa, de comemoração. Aí o Rodriguinho tentando a tabela com o Danilo. O Danilo se mexeu um pouquinho. O Tite, não sei se foi o Tite exatamente ou se o time que resolveu. O Danilo foi mais para o meio, o Romero veio mais para a direita. Vai ganhar em... Já estava assim, pouco antes de sair o gol, né? Ganha em velocidade, né? Ganha em movimentação. O Danilo tem menos, naturalmente tem menos velocidade e movimentação do que o Romero. Kleber, lembrando que se o Corinthians ganhar, chega a 80 pontos e já se iguala ao Cruzeiro, né? Recordista, o maior número de pontos conseguidos depois que o campeonato passou a ter 20 clubes. Aí vem o time do São Paulo, a torcida do Corinthians ficou reclamando de um toque. Vem o São Paulo, consegue ficar com ela, o Bruno rolou, não rolou bem. O Thiago tem que correr atrás, o Michel domina, Thiago se movimenta, se apresenta, recebe. Boa bola, mas o Bandeira está marcando o impedimento do Rogério. Parou a jogada, o bandeirinha Miguel da Costa marcando posição irregular do Rogério. Depois ainda teve sequência do lance, teve trombada, o Rogério fica no chão, mas o jogo estava parado. Um pouquinho à frente, Garcia. Um pouquinho adiantado, impedido. E aí depois na sequência do lance ali, eu entendi o que foi que aconteceu. Estão discutindo o Felipe agora e o Rogério. Eu acho que porque na sequência teve a trombada, e aí, na boa, né, pro Felipe... O Rogério não tinha muito nada não, porque ele levantou rapidamente a hora que o Felipe chegou. Essa foi a sequência, tá vendo? Felipe e o Rogério. O Rogério insinua que foi pisado. Depois ele levanta, o Felipe foi, me pareceu ter ido lá, eu não fiz nada, não pisei. Parece que se aconteceu algum tipo de pisada, de contato, foi quando o jogador foi posar o pé no chão, né? Não vi maldade, assim, não vi uma coisa... acima do... O jogo tá quente, o jogo tá clássico. Eric empatou o jogo pro time do Goiás. 1-1 Atlético e Goiás. Perdeu a bola Danilo, recupera o time do São Paulo, vem com o Thiago. 38 minutos, Rogério. Gingou ali na frente do Fagner. Foi na ginga. Dança dos famosos só depois do futebol no Domingão do Faustão, sem essa pro Fagner. O jogo tá quente mesmo. Foi um chega pra lá de categoria do Carlinhos. Dá uma olhada. Agora quem tem que mudar o ritmo é o árbitro. O árbitro tem que começar a andar mais. O árbitro vê que o deslocamento dele está muito curto dentro do campo de jogo. Utilizar mais o sprint, presença física em cima da jogada para coibir principalmente essas ações que acontecem depois do contato físico. Futebol na Globo, aqui é emoção. Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais. Vai trabalhando bola o time do São Paulo, protegeu bem o Allan Kardec e tocou no Michel Bastos. Wesley. Carlinhos se adianta. O Romero está numas de acompanhar o Carlinhos mesmo, só que agora apontou para alguém, esse alguém não foi. Era o Bruno Henrique que estava no lance, o Carlinhos ganhou o escanteio. Dá tempo da gente... Não dá tempo não. Eu ia mostrar para você os mais escalados pelos técnicos do Cartola daqui a pouquinho depois do escanteio. 40 minutos. O Carlinhos estava meio lento, depois ele deu uma aceleradinha no passe e vai bater o escanteio. São Paulo põe muita gente dentro da área. Só 4 jogadores de linha fora da área. Então 6 lá dentro. Rodrigo, Caio. Agora sim, vamos então aos mais escalados. Os técnicos do Cartola. Não sei se o Milton Cruz tem time no Cartola, mas acho que ele tem outras preocupações para escalar time, né? 268.293 escalaram o Jadson. O Christian está dizendo: Jadson, você foi bem escalado do Cartola, mas o pessoal ficou bravo, você não está jogando, a culpa é do Tite. 36.800 escolheram o Denis, o goleiro. Esse fez algumas defesas importantes, apesar de ter levado 2 gols. Essas defesas que ele faz, Caio, marcam pontos interessantes, né?
Marcam pontos interessantes, mas tomou 2. E cada gol é -2. E acho que tem muita gente brava com o Tite, viu? Você acha? Acho que 268 mil pessoas estão pedindo pelo menos 15 minutos, bota o Jadson. Já imaginou se o técnico ainda tivesse pensado, né? E ele estava mais roubado ainda. Lucão bate para frente. E o arremesso lateral é para a equipe do São Paulo. O futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, baixe grátis o aplicativo Itaú Criança. Hudson. Kleber, o Jadson pode pedir para entrar também, porque a premiação depois é proporcional ao número de jogos, né? Ele e o Cássio são os que mais atuaram no campeonato, 33 até aqui. Quer dizer, hoje o Cássio indo para 34. Se ele entrar esses 15 minutos que o Caio se referiu, ele também vai pegar o maior valor da premiação. Acho que nesse instante ele não está pensando nesse lado, né? Claro que não vai reclamar, mas acho que ele não está. Vem aí o Rogério. Tocou com o Rodrigo Caio. Dominou Michel Bastos. Bruno, olha. E prende. Fala aqui vocês, fala a verdade. O jogador fica pensando nisso quando joga o gol, para ganhar uma galinha mais. O jogador fica pensando, ó, joguei tanto. O prêmio tem proporção de jogos. Quantos eu já joguei? Não, né? Fala a verdade. Na minha época, não. Na do Caio, acho que sim. Você vê como é a evolução do tempo? Acontecia muito do zagueiro, por exemplo, que às vezes entrava pouco e falava, pô, dá uma chancezinha, pelo menos 10 minutos para eu participar do bicho. Vem aí o Rogério, tentou o cruzamento, ou você... Na tua época, Casagrande? Não. E na sua, Caio? Sim. Foi sincero. O mundo muda, o mundo muda. A vida não tá fácil para ninguém. Para ninguém, né? Principalmente 2 minutos. Principalmente para os mais novos. Agora, por uma avaliação do primeiro tempo, muita gente, Caio, critica o São Paulo assim. O São Paulo se está ganhando bem ou perdendo mal, o time tem o mesmo ritmo, as coisas não acontecem. Hoje é um exemplo disso? Eu acho que hoje não tem tanto a ver com comportamento, tem a ver com falhas individuais na bola aérea, tem a ver com erros de posicionamento do Lucão. Você está falando dos gols, eu digo pós-gols. Vê só a jogada do time do Corinthians. Vem com o Romero. Os gols você já explicaram. Eu digo pós-gol e precisar buscar o resultado. Eu acho que o São Paulo está tentando e está encontrando dificuldade em relação ao adversário que marca forte, que sabe preencher espaço e não deixa o São Paulo chegar com perigo como chegou uma única vez com o Rogério. E para você, Casa, o desenho aí do primeiro tempo, esse Corinthians que começou meio assim, como é que vai ser esse time, fez os 2 gols e a reação do São Paulo? Não teve reação do São Paulo. O São Paulo é uma equipe limitada. A diretoria do São Paulo vai ter um trabalho enorme se quiser fazer uma boa equipe para o ano que vem, com toda a história do São Paulo, para competir, para disputar títulos, vai ter que se mexer muito, hein? Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians com o Luca. Ficou com as bolas paradas o Luca. Bolas paradas, Luca. Partiu, bateu. Jogou lá para dentro da área. Agora o Hudson subiu para fazer o corte. Nem Rodrigo Caio, nem o Lucão, mas foi o Hudson. Corinthians ainda insiste. Danilo, cruzamento. O toque de cabeça. Olha o Denis, pegou, largou e o terceiro gol. Gol do Corinthians! Uma testada firme do Edu, o goleiro rebateu, ele próprio foi pro rebote. E olha, a jogada é do Danilo, 2 em cima dele. É o Lucão. Era o Lucão que estava com o Bruno. Ficou um pouco mais atrás, veio recuando o Allan Kardec. Quando o Lucão saiu, foi lá em cima o Edu. Cabeceia. O Denis rebate. De novo faz. Eu tenho a impressão de que muita gente vai dizer, não pode rebater para ir.
fez o que deu para fazer, rebateu. O Edu Dracena, que cabeceou, bancou o centroavante ligado. Foi lá e mandou para o fundo do gol. Pela segunda vez, Edu Dracena comemora gol dele no campeonato. O Corinthians faz 3-0, 46 minutos. Acho que não tinha primeiro tempo mais sonhado para o torcedor do Corinthians, lotando o estádio, vendo o time campeão pela primeira vez, se encontrando com o time do campeão em casa e fazendo esse primeiro tempo. No estádio, na casa do Corinthians contra o São Paulo. Vai ser uma tarefa das mais árduas. E bota árdua nisso, difícil para o time do São Paulo, para o Milton Cruz tentar arrumar o time no intervalo do jogo. E o ambiente é esse aí, né? De torcida gritando olé. No momento em que Péricles Bassols apita o final do... Para a bola rolar na segunda etapa. Corinthians vencendo por 3-0, se encontrando com a torcida. A bola em jogo para você ligado na Globo. O segundo tempo está valendo para Corinthians e São Paulo. Aí o Corinthians... E o Gaciba acabou de falar de clima, de faísca. O placar de 3-0, ele diz, às vezes é bom para o árbitro, dá uma baixada de adrenalina. Num clássico com a torcida gritando, fazendo canto, gritando olé, e o outro time precisando do resultado, e sendo um Corinthians e São Paulo, não é mole não, é bom o juiz mesmo ficar ligadíssimo. Kleber, o Tite, eu não consegui falar com ele, que ele também ficou ligadíssimo nas mudanças, ficou conversando com o auxiliar, o Kleber Xavier, e apontou para o banco, tipo assim, vê lá o fulano e tal, enfim, ele está avaliando aonde o São Paulo vai mudar e já ficou pensando em mexer no Corinthians, mas é o mesmo. Pelo jeito, sim, Hudson, Rodrigo Caio, Lucão e Reinaldo. Thiago Mendes, Wesley, Michel Bastos, Allan Kardec, Luiz Fabiano e Carlinhos. Fica a formação do time do São Paulo. O Corinthians hoje está jogando com um time alternativo, como você sabe, o Cássio, o Fagner, o Felipe, o Edu Dracena e o Wendel, Ralf, Bruno, Rodriguinho e Danilo, Romero e Luca. E desses, 3 fizeram gols, o Bruno Henrique, o Romero e o Edu Dracena. Aí o Luca trabalhando, jogou a bola no meio para o Ralf, capitão do time. Tá todo mundo esperando terminar o jogo e o Ralf erguer a taça de campeão brasileiro de 2015. Foi o escolhido pelo Tite para erguer a taça. Agora ele perdeu a bola para o Luiz Fabiano, que estava no banco de reservas. Domina, segura, torcida pega no pé. Luiz Fabiano costuma se dar bem contra o Corinthians, ele faz muitos gols. É claro que hoje tem uma circunstância toda diferente, um cenário todo negativo para o time do São Paulo com o placar. Aí o Danilo jogou atrás para o Ralf, ele bate para frente de qualquer jeito. Reinaldo falha e recupera na sequência. Não foi com a mão não, pareceu com o peito. Thiago. Aí o Michel perdeu o domínio, escorregou, o Rodriguinho tomou, Danilo prende. A bola foi meio na dividida, a dividida não foi ganha pelo time do Corinthians. Aí na sequência chegou o Wendel e conseguiu fazer o corte. As mexidas do Milton Cruz são mexidas até ousadas de quem está precisando ganhar o jogo. Ele vai trazer o Carlinhos, que com o Osório chegou a jogar de ponta direita como terceiro atacante, mais para fazer uma função de mais centralizada. Vão ser 3 volantes, agora o Carlinhos pela esquerda, o Thiago Mendes centralizado e o Wesley pela direita, e joga 2 homens de área dentro 2 homens altos dentro da área. Teoricamente com poder de fogo maior. Né? Você tem o Luiz Fabiano e o Allan Kardec dentro da área, jogadores que sabem fazer gols. Se a bola chegar, sabe concluir. Aí vem o time do São Paulo, Carlinhos tocou para o Reinaldo. Allan Kardec fez 2 gols, né, na vitória sobre o Atlético. Saiu do banco de reservas e fez 2 da vitória. Foi 4-2 para o time do São Paulo. 2 dele, um do Luiz Fabiano de pênalti e um do Michel Bastos, os 3 em campo. Aí o Corinthians com o Romero. Trabalha. É uma situação das mais difíceis. O São Paulo precisa fazer um segundo tempo espetacular. E não pode perder segundo para reagir. E ainda tem que preparar os ouvidos, né?
E a torcida não está poupando. Wesley. E o time continua ligado, viu a chegada do Bruno Henrique. O Wesley não viu e não gostou. Sentiu e não gostou. Aí o Wesley trabalha a bola com o Carlinhos. Se mexe o Allan Kardec pelo meio. Vem de trás outra vez o Wesley. Na direita o Hudson. Antes dele se apresentou o Michel Bastos. O Hudson que agora é lateral da equipe do São Paulo. O Wesley. Ele de novo. Erra o passe. Romero chegou, roubou. Vai dividir, nem precisou dividir. Chegou primeiro o Ralf, fez o toque na esquerda. O Hudson não consegue dar a bola de cabeça para o goleiro. É escanteio. Escanteio para a equipe do Corinthians. Para levantar ainda mais o astral do torcedor e preocupar mais o São Paulo. Vem a cobrança do escanteio, conseguiu tirar o Hudson. Thiago Mendes. Ficou todo mundo olhando para o árbitro. Todo mundo, o Felipe e o Thiago Mendes. Um queria a marcação da falta, o outro ficou vendo se o juiz marcaria. Não marcou. Aí o Michel Bastos tentou. Chegou o Ralf, fez o corte. O arremesso lateral para o Michel. Wesley recebeu do Thiago. Lucão. Mais uma vez encosta e vem para começar até agora todas as jogadas do São Paulo no segundo tempo. Wesley. Reinaldo de novo com ele. O time do Corinthians agora não abafa. Dá uma cercada. Aí a partir da intermediária sai um em disparada como saiu agora e quase conseguiu o Bruno Henrique recuperar a bola para o time corintiano. Só posso imaginar que são sobras de fogos de artifício. Ah, não, são as bexigas explodindo. Bexigas, os balões que estão sendo, nesse momento, personagens sonoros do jogo. Aqueles balões que estavam na mão dos torcedores do Corinthians. Vai para a cobrança de falta a equipe do São Paulo. Luiz Fabiano sofreu a falta, vai lá para dentro da área. Luiz Fabiano, Allan Kardec, Rodrigo Caio, Michel Bastos está chegando, o Lucão também. Fica na cobrança o Carlinhos. Aos 6 minutos o São Paulo tenta um gol para ver se consegue mudar o ritmo do jogo, a dinâmica desse jogo. Quem sabe a história do clássico. Seria histórico mesmo. Cobrança feita, cabeçada do Lucão. A bola foi embora pela linha de fundo. O Mauro já falou no primeiro tempo, o Corinthians está chegando a 80 pontos. O Cruzeiro, em 2014, no ano passado, foi campeão brasileiro com 80 pontos. E é a maior pontuação de um campeão brasileiro. O campeonato de pontos corridos começou em 2003, mas começou com 24 clubes, aí foi caindo para 22, 20. E desde que tem 20 times, 38 rodadas, esses 80 pontos do Cruzeiro é a maior pontuação. O Corinthians, se mantiver o resultado hoje, alcança. E tem mais 2 partidas para tentar mudar. O Corinthians pega o Sport fora e o Avaí em casa para terminar o campeonato. Michel joga com o Allan Kardec. Wesley se aproxima com espaço para pensar em jogar o Thiago. Passou o Reinaldo. A bola era para o Carlinhos, mas foi para o Reinaldo e o cruzamento vai direto para o goleiro Cássio. A noiva Mocreia, o canário velho, a dança do leitão, a empatinha no tobogã, o cavalo siri e o cunhado despertador. Claro que esses retratos da vida real serão mostrados com muito bom humor nas videocassetadas. Logo depois do futebol, Domingão do Faustão, videocassetadas e mais uma etapa decisiva da dança dos famosos daqui a pouco depois do futebol. Wesley perdeu a bola para o Danilo. Rodriguinho toca com o Bruno Henrique. Romero abriu, passa o Fagner. Fagner recebeu. Vitinho faz 1-0 para o Internacional. Grêmio e Internacional, o jogo é Internacional e Grêmio, grande clássico gaúcho. No campo do Internacional, 1-0 para o Inter, gol do Vitinho.
Ficou no chão, pediu falta o Rodriguinho, o juiz entendeu não ter havido, não, entendeu ter havido, o lance faltou. Só demorou um pouquinho para pitar o Péricles Bassols, mas foi falta do Hudson, nega Silva. Falta clara, falta de freio até no caso do Hudson, ele não conseguiu parar, acabou atropelando o jogador. E dá ao Corinthians chance de cobrança de falta. Não é perto não do gol do Denis. Talvez o Corinthians nem tente um chute direto. Vamos ver quem são os candidatos. O Denis, claro, precavido. Já levou 3. Fica com a orelha em pé. E monta uma barreira que está até fora da meia-lua da grande área. Então é de longe a falta. Combinaram tudo. O Luca ouviu. O Wendel falou. Bateu em cima da barreira. Ele próprio tenta e consegue chegar no rebote. Pegou bem, limpou, segurou, trabalhou atrás. Dá um pouco de trabalho para o Ralf, mas ele consegue recomeçar tudo com o time do Corinthians, com o Fagner. Futebol na Globo, aqui é emoção. Golf não é só um carro, é o Golf. Aí a bola dominada pelo time do São Paulo com o Carlinhos. Ele tenta arrancar lá pela ponta esquerda. Chegou firme, chegou bem o Bruno Henrique. Tomou dele, toca no Danilo. Marcos Rocha faz o segundo gol do Atlético contra o Goiás. 2 para o Atlético, 1 para o Goiás. Em Goiânia, em Belo Horizonte. Goiás vai ser um dos adversários do São Paulo até o final do campeonato. Figueirense na próxima rodada, e o Goiás na última. Corinthians, como eu disse, Sport e Avaí. E quarta-feira começa a decisão da Copa do Brasil, Santos e Palmeiras. Primeiro jogo na Vila Belmiro, segundo lá no Palmeiras. Vem aí o Corinthians, tentou a jogada, o Luca. Agora o Rodrigo Caio recuou, sossegado para o goleiro Denis. São Paulo fez 2 alterações no intervalo, o Luiz Fabiano entrou no lugar do Rogério, o Reinaldo entrou no lugar do Bruno. Mas não surtiu efeito ainda, né, Caio? Fica com a bola o time do São Paulo, mas não conseguiu ainda agredir, criar oportunidade de gol. Teve uma cabeçada numa bola parada. Não, fica com a bola, mas fica aqui na zona de defesa, na intermediária, não chega nem próximo do gol do Cássio. Se você tem Allan Kardec e Luiz Fabiano, 2 jogadores de área fortes no jogo aéreo, você tem que abrir o jogo e tentar o cruzamento. O São Paulo ainda não conseguiu chegar pelos lados do campo. Um processo, né? O São Paulo tem que, no segundo tempo, começar a adquirir entusiasmo, força, acreditar na vitória e aí começar a apertar o time do Corinthians. Está sem entusiasmo o São Paulo. Aí é difícil reagir. Né? Foi isso que eu quis, que eu coloquei para vocês, perguntei para vocês no primeiro tempo. Às vezes a reação é uma reação diferente do placar. Aí o Michel Bastos recebeu, faz o cruzamento, a bola vai embora direto pela linha de fundo. Fica apenas o tiro de meta. E Kleber, bola parada, posicionamento, esquema de jogo, isso tudo você treina. Entusiasmo, isso aí é do jogador, é individual. É aquela coisa de você se sentir incomodado com a situação e tirar força de dentro para reverter. Até você tem técnicas para fazer, mas é o jeito de cada um. É isso aí. É conforme o tanto de gente que você junta, claro, reúne de um estilo ou de outro. Às vezes o Caio falou, você está vendo o jogo aqui, tá 3-0 pro Corinthians com o time reserva. Você não vê ninguém reclamar de nada, você não vê o São Paulo xingar, você não vê um jogador pedir pro outro correr mais, ou diminuir o espaço. Você tem que discutir em campo. Quando você tem fibra e você tem entusiasmo, mesmo perdendo, você discute em campo. Ali ninguém tá falando nada, pelo menos é aquilo que eu tô vendo. Pois é. Estão jogando o jogo, né? Vamos passar aí, daqui a pouco acaba. Daqui a pouco até é bom o Abel e o Mauro estão ali perto, eles podem trazer um testemunho de quem está ali bem mais perto do campo, né? O que eles sentem desse ambiente. Aí chegou, vê como chegou. Cheio de vontade, o Felipe chegou, tirou, jogou para fora. O arremesso lateral vai para o time do São Paulo. Vai para a movimentação o Reinaldo. O jogo tem 13 minutos no segundo tempo. Wesley.
Fez a inversão, a bola chega no Michel, matou, ela deu uma escapada, mas foi o suficiente, não foi o suficiente para o Wendel chegar. Ele ganhou o arremesso lateral depois do cruzamento e da bola afastada. Vai o Hudson para a movimentação. São Paulo tenta, chega, e é evidente que ninguém está falando em falta de vontade, né? É o estilo mesmo, é o jeito. Segura Thiago, toca a bola no Michel, um arremesso lateral. Movimentação do time do São Paulo no arremesso lateral. Allan Kardec rolou, Carlinhos pode até arriscar um chute, bateu pro gol e ela passa. Vamos ver o gol do Vitinho no clássico Internacional e Grêmio. Está sendo disputado no estádio do Internacional, no Beira-Rio. Segundo tempo, jogada pela direita, na dividida, na força, na vontade, bem Grenal mesmo, né? E o cruzamento pro Vitinho, aí pegou de primeira, pegou bem, finalizando com perfeição. 1 para o Internacional, 0 para o Grêmio. Internacional volta aí para a briga de Libertadores, né? Internacional de vez em quando dá umas tropeçadas que a torcida lamenta muito, o clube lamenta muito. O time agora está entrando na briga, na pontuação, está junto com o São Paulo, daqui a pouco a gente mostra. A bolinha foi gol do Bruno Henrique, mais um gol do Goiás em Belo Horizonte, Atlético 2, Goiás também 2. Vem o Corinthians com o Romero, Danilo de primeira com o Rodriguinho, chega tirando o Hudson. Fechou e afastou. Volta a bola para o time do Corinthians com Felipe Fagner. Rodriguinho. Bola curta na direita para o Romero. Passou a render mais jogando ali pelo lado do que pelo meio como ele começou. Lindo lance do Bruno Henrique. Rolou a bola para o Danilo. Sensacional para o Lucas. O gol foi do Lucas, mais um golaço do Corinthians. Na bola trabalhada de pé em pé. Começa lá na direita com o Romero. Deu até sorte no primeiro lance, ela caiu no Fagner. Olha o giro do Bruno Henrique, o toque do Danilo. De primeira, Luca, manda pro fundo do gol. Luca, camisa 30, de pé em pé, da direita para a esquerda, bola na rede, gol do Corinthians. Lindo gol. Coletivamente, na parte artística do Bruno e muito do Danilo. Muito do Danilo. E a conclusão do Luca. 4 para o Corinthians. O Corinthians se encontra com a torcida, campeão brasileiro e em ritmo de goleada contra um dos principais rivais da história corintiana. Golaço, hein, Caio? Golaço. Eu preciso perder alguns segundos para falar do Danilo, Casa. Ele jogou em vários times, campeão por todos eles, um cara de grupo, um cara que não aparece tanto, não se envolve em polêmica e toda vez que é chamado em campo, mete gol, dá passe para gol, sempre como protagonista. Que bela carreira do Danilo. Eu vou te falar uma coisa, esse Luca é bom jogador, esse moleque é bom jogador, o Corinthians deveria pegar definitivo. Não pegou ainda, né? Não, deveria pegar definitivo. Não é fácil, né? Não é fácil, mas é bom jogador. É bom jogador. Aliás, é muito bom jogador esse Lucas. 4-0 para a equipe do Corinthians. Nem sei se o Mauro depois consegue passar para a gente alguns detalhes. Ele veio do Criciúma, foi campeão brasileiro ano passado, estava no elenco do Cruzeiro. Então, assim, daqueles que fazem parte de um elenco campeão, discreto, com poucas participações no Cruzeiro, até acho que menos do que aqui no Corinthians. Entrou alguns jogos, fez alguns gols, vira mais um acariciado pela torcida. A torcida que está com 18 minutos chegando. O torcedor do Corinthians está tendo domingo de campeão. O Luca está emprestado até o final do Campeonato Paulista. Evidentemente que ele quer ficar, né? Por sinal, é corintiano mesmo, nasceu corintiano, de menino, tem vídeo dele dizendo isso. Claro que ele quer ficar demais e tudo indica que ficará mesmo, Kleber. E vai partindo o time do Corinthians com o Romero, vai chegar em situação boa para dominar, olhar, cruzar e o desvio pro gol! Gol do Corinthians!
o Hudson está fechando para não deixar a bola chegar no Lucas. O Hudson se esticou, bateu na bola pro fundo do gol. Uma goleada que é raríssima em clássico. Uma goleada que lavar a alma da torcida corintiana não é o caso, porque ela está absolutamente lavada numa temporada boa, num título incontestável. E que machuca o torcedor do São Paulo, que deixa aquele gosto muito amargo na boca do torcedor do São Paulo. 5-0 para o São Paulo contra o Corinthians. 5-0 para o Corinthians contra o São Paulo. E o Romero? Esse time do Corinthians eu acho que eu vou voltar a jogar. Só entrar nesse time, acho que eu vou jogar bem também. Porque todo mundo... Mas você vai tomar lugar de quem? Não, só um pouquinho. Você vai fazer parte do elenco. Porque todo mundo que entra jogar bem... Tá querendo o bicho, tá vendo? Não, tudo bem, só tô brincando. Só vou falar um negócio do São Paulo. O que eu tô percebendo, que está me incomodando aqui em cima, olhando esse jogo. Não estou vendo nenhum jogador do São Paulo incomodado com a derrota de 5-0 com o Corinthians. Não é possível, gente. Não é possível. Tem o 8-80, né, Kleber? Tem aquele jogo que o time tá voadora. Da voadora, vai expulso, tá nervoso. Claro. E tem o jogo que você toma de 5-0 e faz isso aí. Eu não sei qual que eu prefiro, eu não sei qual que é o pior na realidade. Eu não sei qual que é o pior. Qual é o pior? Para um treinador e para uma diretoria, qual é o pior para você analisar? 5-0 para o time do Corinthians. São Paulo tenta com o Wesley. Faz a jogada. Cruzamento. Carlinhos desvia. É lógico que perder com dignidade faz parte do esporte. Perder com dignidade. Saber perder faz parte do esporte. E eu vou repetir para não deixar dúvida. Nem o Casa, nem o Caio, ninguém diz assim, você percebe que não tem vontade. É um espírito, é uma alma que é estranha, é um jeito de reagir. E a gente vê isso no São Paulo há algum tempo. O modo como o time reage às adversidades. Não reage, né? É tão estranho você ficar olhando o campo aqui. Eu tô ouvindo o jogo, o Caio tá vendo, você tá vendo, nós estamos aqui. Não acontece nada. Alguém apertar, apertar um drible. Sabe, o Denis discutir com o zagueiro porque tomou o gol. Reclamar do Luiz Fabiano que não passou. Tem que ter jogo, tem que ter alma no time. Tem que reclamar, gente. Não pode aceitar tomar de 5-0 e tá tudo bem. Não é possível. E o Corinthians chega de novo com o Wendel. Corre, evita a saída, faz o cruzamento, vai lá em cima para tentar o corte. O Reinaldo e o Edson Silva vai entrar no time do São Paulo. Exatamente, Kleber. O Edson Silva, o zagueiro, o Milton Cruz chamou até para tentar evitar uma goleada maior, né? O Wesley já está saindo com a camisa 19. E você até comentava quando estava 3-0 o jogo, né? Da nossa visão aqui de baixo. Eu vou passar para vocês a minha impressão quando começou o segundo tempo. Os primeiros minutos estava 3-0 ainda para o Corinthians. Pelo menos o que eu sentia do banco, do próprio Milton Cruz, dos jogadores reservas, era desânimo total. O Milton Cruz falando muito menos já no começo do segundo tempo. Ficou no início do segundo tempo sentado, depois levantou. E é óbvio que isso piorou depois que o Corinthians fez mais 2 gols, 5-0 agora. Quer dizer, pelo testemunho do Abel, sem perceber o próprio São Paulo sem sentir uma perspectiva, uma possibilidade de mudar a história. Agora entra o Edson Silva, ele vai passar o Rodrigo Caio para o meio de campo e o Edson Silva entra no lugar do Wesley. Eu fico pensando se o Milton Cruz com essa alteração, se é por causa do resultado ou se ele chega a achar que errou nas mudanças. Eu acho que ele fez as mudanças corretas no intervalo para tentar mudar o jogo. Fico pensando que está 5-0 e são 22 minutos do segundo tempo. Esses jogadores que estão em campo têm 25 minutos, contando acréscimos, para reverter uma situação e uma das piores derrotas da história do clube. Pois não, Amauro? Não, eu só ia dizer que não sei se falta indignação ao São Paulo, um desânimo mesmo que tomou conta. Eu vejo um time muito abatido, assim, sem buscar reação, como vocês estão comentando. 23 minutos. Aí o Hudson tocou a bola para o Lucão. E esperar, tem metade ainda do jogo para a gente ver o que pode se desenhar ainda, que tipo de reação, que tipo de molho se pode colocar num jogo que tem um resultado atípico para clássico, 5-0. E o ataque do Corinthians chega a 69 gols no campeonato.
o ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro, 69 gols. Futebol na Globo, aqui é emoção. Neutrodina, proteção solar avançada, pele sequinha. A última derrota do Corinthians no campeonato foi na 26ª rodada, quando o time perdeu para o Internacional de Porto Alegre. Depois, 7 vitórias e 2 empates. Está indo para a 10ª rodada sem derrota ao Corinthians. Ô Kleber, será que tá tendo conversinha em campo? As coisas não é de jogo. Porque eu já joguei jogo que eu pedi pro outro time parar. Quando tava eu já assim. joguei jogo que o adversário pediu pra parar. Né? Quando tá assim, não, clássico, clássico, assim, jogando aqui no Brasil. Perdendo de 5, uma vez o jogador falou, já deu, meu. Você tá 5, deixa pra lá. E eu já fiz isso também. Perdendo de 5. Meu, deixa pra lá. Será que ali dentro, assim, já são campeões, meu? Depois eu vou fazer aquela pergunta de 2 gerações. Vem aí o Allan Kardec, tentou o cruzamento e o gol! Gol! Carlinhos! Gol do São Paulo! Faz a jogada pela direita, o time do São Paulo, Allan Kardec cruzou, Carlinhos se antecipou, chegou antes do Fagner, manda pro fundo do gol. Começa com o Michel Bastos, cruzamento do Allan, o gol do Carlinhos. Torcedor do São Paulo nem comemora, o torcedor do Corinthians nem se importa. E o São Paulo faz o primeiro, 5-1. E vem aí Lincoln no time do Corinthians, Mauro. Sim, com a camisa número 9, a segunda participação dele nesse campeonato. Vai sair o Danilo. E olha como vai sair o Danilo. Falaram do Danilo agora há pouco. O Danilo apareceu para o futebol jogando no Goiás, né? Do Goiás ele veio para o São Paulo. E aí o Caio falou, foi campeão Libertadores, campeão brasileiro, campeão mundial. Teve uma carreira no Japão também vitoriosa. Voltou para o Brasil, voltou para o Corinthians e de novo, campeão brasileiro, campeão estadual, campeão da Libertadores, campeão mundial. Jogador discreto. E eu me lembro um dia o Sócrates falando assim, ó, tem um meia no Goiás que joga muito, né, no Danilo. Ele jogou muito no Goiás mesmo. O São Paulo foi rápido naquela época. Curiosamente, o Danilo não fez gol nesse Campeonato Brasileiro, mas era o segundo maior artilheiro deste elenco, com 30 gols. Só perde para o Elias, que tem 38. 36 anos de idade tem o Danilo, saiu agora para a entrada do Lincoln. Olha que boa jogada do Rodriguinho. Fez o cruzamento, Lincoln tentou. O Lincoln veio do Bragantino, né? Estava fazendo uma boa Série B, teve algumas participações pelo Bragantino. Teve pouca chance ainda no time do Corinthians. Fez 6 gols na Série B pelo Bragantino quando veio. 6 gols pelo Bragantino na Série B, diz o Mauro. Aí o Michel batendo pro gol, pega o goleiro Cássio. Vamos ver os 2 gols de Belo Horizonte. O Atlético fez 2-1 com o Marcos Rocha e o Goiás empatou com o Bruno Henrique. Esse aí é o gol do Marcos Rocha, chegou bem, batendo de primeira. E o gol do Bruno Henrique, bola esticada, ele dominou, botou na frente, chegou antes do Vitor, que não quis arriscar fazer pênalti. 2-2 no placar. Falta do Rodriguinho. Já estão jogando Flamengo e Ponte Preta no primeiro tempo do jogo. Começou às 6 da tarde no horário de Brasília. 0-0. 2-2 Atlético e Goiás. 1 para o Internacional, 0 para o Grêmio. 0-0 Figueirense e Chapecoense. E o Vasco continua ganhando em Joinville, do Joinville, por 2-0. Hudson. Bom giro do Michel Bastos. Deixou para trás o Wendel. Sai na cobertura o Edu Dracena. Ele faz o cruzamento. Toque de cabeça do Reinaldo. Bola direto para a linha de fundo. Apenas o tiro de meta. Dança dos famosos. O campeão está para ser decidido. Hoje 5 duplas dançando frevo. Todos podem chegar ao título. A fase decisiva da dança dos famosos daqui a pouco no Domingão do Faustão. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza.
Empresa. Baixe o aplicativo e tenha frete grátis. Agora é a vez do Christian, Mauro Naves. Exatamente, com a camisa 16, a quem o Tite deu um abraço muito emocionado lá em São Januário. É verdade. E pediu a ele, obrigado pela compreensão, né, dele não estar sendo muito utilizado. É a 12ª participação do Christian no campeonato. Jogador que foi muito bem na primeira passagem dele pelo Corinthians, foi jogar na Grécia, né? Foi jogar Na Turquia. Foi jogar na Turquia e voltou para ser titular, eventualmente. Isso eu falo, vou para ser titular, né? O Ronaldo está no estádio, é isso? O telão acaba de mostrar o Ronaldo. Estou imaginando ao vivo o Ronaldo no estádio. Tá assistindo. Tá com o Tá Márcio, aqui sim, no camarote. tá com o Márcio Atala, que é um dos responsáveis para cobrar do Reinaldo, do Ronaldo, a parte física. Ronaldo que sobreviveu graças ao Atala e ao Bruno Maziotti aqui no Corinthians, né, que fez um trabalho excepcional com ele. E que foi elogiado pelo Pato quando passou, pelo Renato Augusto, que você entrevistou ele depois do jogo contra o Vasco, o fisioterapeuta do time do Corinthians. Corinthians que vai de novo com o Romero. O Lincoln entra na área. Romero tentou a jogada individual, caiu, o juiz marca pênalti de Reinaldo e Romero. Para aumentar o sorriso de Ronaldo. E ele já falou que o Christian pegou a bola. E ele jogou com o Christian, né? Quando ele estava no Corinthians, o Christian estava no Corinthians, ele já falou. E ele já pegou a bola. Falando do Christian, que acabou de entrar, jogou pouco no campeonato, mas quer deixar o dele. Foi pênalti, Gaciba. Pênalti incontestável. Maior velocidade do Romero, falta bem marcada, falta capital, pênalti. 5-1 no placar. Christian para cobrar pênalti. O Corinthians pode ampliar ainda mais o placar aqui na Arena. Pênalti do Reinaldo em cima do Romero. Partiu Christian, bateu. Christian! Gol do Corinthians! E talvez essa possa ser uma imagem para representar bem o que é um elenco. Quando se fala em grupo, muita gente às vezes tira onda. Grupo não ganha, família não existe. O Christian entrou. O Mauro acabou de dizer que o Tite agradeceu pela compreensão por não ter sido titular. Saiu um pênalti, pegou a bola, baixo do braço, bola na marca. Gol do Christian. E o banco de reservas inteiro, a moçada do banco foi toda comemorar com o Christian. Ele comemora o 6º gol do Corinthians. Goleada corintiana na Arena. 6 para o Corinthians, 1 para o São Paulo. É um jogo para nenhum dos dois lados esquecer. Nenhum dos dois esquece. Kleber, Sim? você sabe, o Caio Casagrande principalmente, né? Tem um certo respeito entre os jogadores sempre, pelo menos a maioria das vezes, de não passar aquele pé em cima da bola e tal. Mas o torcedor não quer saber. O torcedor que estava aqui atrás do banco, quando teve o pênalti, muitos deles, sabe quem eles pediam para cobrar o pênalti? Cássio. Já pensou se vai o Cássio cobrar esse pênalti? Aí vem o Thiago, claro que é uma referência óbvia, né? Ao Rogério, o grande ídolo do São Paulo, hoje machucado, que é cobrador de pênalti. Tenho quase certeza que o Tite não deixaria. Vem aí pro campo de ataque o time do São Paulo, tentou, bateu pro gol, o Reinaldo pegou o goleiro, largou no rebote, Luiz Fabiano, estava impedido o Luiz Fabiano. Estava impedido o Luiz Fabiano, o juiz vai marcar a penalidade máxima. Exclusivo hoje no Fantástico, repórteres no cenário daquilo tudo. Perdão, pênalti agora não, foi impedimento. Apenas uma troca de infrações. A primeira foi o impedimento. Impedimento máximo, exatamente. Exclusivo, repórteres do Fantástico hoje no cenário de tudo que aconteceu do desastre lá de Mariana. Pela primeira vez uma equipe de reportagem no complexo de barragens que tem por lá em Minas Gerais. Há riscos, algum risco de novos rompimentos? O que está sendo feito para conter
a devastação ambiental. Tudo isso você vai ter no Fantástico hoje, logo depois do Domingão. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, líder em clientes 4G no Brasil. E o Corinthians tenta tocar a bola outra vez. Chega Edson Silva e vai lá em cima o Lincoln. O que eu ia perguntar de geração, que a gente brincou no primeiro, agora há pouco de prêmio. O Casa já falou que já pediu e já ouviu o pedido de diminuir o ritmo quando está goleado. Você que é mais novinho, cara. Também. Já, existe um respeito entre os jogadores. Um dia você está vestindo já uma camisa. pediu e já foi pedido. Também. Agora, o que vocês acham? Por uma outra geração que é que está jogando agora. Esse pessoal, esse código ainda se mantém? Ou com essa empolgação da torcida, com a torcida, como disse o Abel, pegando no pé, querendo mais? Aí o São Paulo tenta uma arrancada boa com o Carlinhos. O juiz está dando pênalti. O juiz está dando um pênalti, ele deu um pênalti assim, meio em... Foi pensando no caminho. O Carlinhos arrancou, foi dividindo, foi botando na frente. Olha o lance aí, Gaciba. O Edu Dracena bate na bola e dá uma tesoura no Carlinhos? Não, creio que o Edu Dracena tirou a bola, né? Depois não tem tesoura. Ali é questão de continuação do movimento, né? O jogador tirou a bola com a perna direita e eu não marcaria a penalidade. Ele marcou o pênalti do Edu Dracena. Os jogadores do Corinthians, mesmo com o placar, eles vão no árbitro para dizer que não aconteceu a penalidade. Você vê que você está falando, né? A diferença da questão da postura dos jogadores. São Paulo teve a marcação de um pênalti e a atitude dos jogadores foi baixar a cabeça e sair. A atitude dos jogadores dos Corinthians. Mas né? aí você pode considerar que os jogadores do São Paulo entenderam ter havido a penalidade, né? E aqui os caras, os jogadores do Corinthians... Foi diferente, foi? Diferente. Vai para a cobrança de pênalti, o Allan Kardec pode diminuir mais uma vez a diferença. Tá 6-1 para o Corinthians. Vai o Allan Kardec para cobrança, uma goleada. Imagino que não era esperada por ninguém. O Allan pode diminuir. A distância não é grande. Cássio no gol, ele bateu de pé direito e o Cássio pega! Defende Cássio! Meus amigos, tem tarde que o sol brilha só para um lado, não tem como. Olhando o brilho pro lado do Corinthians, a festa é completa. Até o goleiro participou agora. Faz 6 gols e o goleiro pega a pena. Tem tarde que o sol que está bonito nesse domingo em São Paulo brilha só para um lado. Olha, depois desse pênalti perdido, a torcida do São Paulo acelera a ida para casa. Foi embora a torcida do São Paulo. E aí já foi demais também, né? O goleiro pegar um pênalti e a goleada. O torcedor do São Paulo que fica ali no cantinho, ali no escanteio da ponta esquerda do ataque do São Paulo nesse segundo tempo. O torcedor do São Paulo começou a se retirar da arena do Corinthians. 37 minutos. Ralf, escolhido como capitão, vai levantar a taça. Segura a bola o time do São Paulo com o Lucão. Ô Kleber, outra coisa para elogiar esse time do Corinthians. Até agora não teve uma brincadeira, não teve um passinho, uma tentativa de passar a bola da perna de ninguém, não teve nenhum toquezinho para ficar dando olé, não teve nada. A chance que teve para ir para o ataque foi indo, foi fazendo gol. Jogou o jogo sem menosprezar ninguém. Eu acho que o maior respeito é ir lá fazer o gol mesmo. Nossa, sensacional. O Tite está de parabéns, hein? O trabalho dele é completo. O domínio do elenco e o elenco, evidentemente. O Edilson tomou um cartão amarelo ali no banco. Esse deve ter falado alguma coisa. Estava pendurado, está fora do próximo jogo. Do banco, está fora. E o Corinthians bota o Iago para jogar. Saiu o Wendel. Sai o Wendel, número 6. Entra o Iago, zagueiro número 3, que quebrou bem o galho aí de lateral quando os dois, o Arana e o Wendel, se machucaram. Bate escanteio o São Paulo. Bola dentro da área. O desvio é mais um escanteio. 38 minutos. Vai para mais uma cobrança de escanteio o time
do São Paulo. Corinthians vence por 6-1 no encontro do campeão brasileiro com o torcedor na Arena do Corinthians. Hudson no desvio e a bola vai embora pela linha de fundo. Num toque do Cássio, é mais um escanteio. E o Cássio ainda pegou um pênalti cobrado pelo Allan Kardec. Agora parece ter se machucado o Cássio. Ó, com a vitória do Internacional nesse instante e essa derrota do São Paulo, o Internacional está dando uma subida na classificação e aquela briga pela Libertadores vai continuar quente, hein? A gente vai mostrar daqui a pouquinho, logo depois do escanteio. Não, agora. 80, 66, 62, 56, 56. Vem a cobrança do escanteio. É mais um escanteio. Vamos deixar para depois do escanteio. Mas São Paulo, Internacional, Santos, conforme os resultados do dia, essa briga seguirá pelas próximas 2 rodadas do campeonato. Cobrança de escanteio do Michel, bola fechada, outro desvio, agora é tiro de meta. Então, para ver agora com sossego. Corinthians campeão, chega aos 80 pontos do Cruzeiro, já iguala a maior pontuação na história dos pontos corridos com 20, 66, 62. A diferença aqui é saldo de gol, 4 do São Paulo, menos 1 do Internacional. O Santos com 55 joga contra o Coritiba. Se ganhar, vai a 58 e consegue melhorar. O Sport joga, pode ir a 55. Enfim, o Cruzeiro já jogou ontem. Essa briga aí pela 4ª vaga na Libertadores. E mais o campeão da Copa do Brasil. O Santos e o Palmeiras estão na disputa aí. Kleber, há um detalhe estranho nessa escalação, nessa classificação que você falou. O quinto colocado tem menos 1 de saldo, né? É o Internacional. Tem menos 1. Para ser quinto colocado, eu imaginava, assim, se eu sempre falava, meu time está em quinto. Tem 4, 5 de saldo. Não, tem menos 1. Você vê como houve mesmo irregularidade, né? É só o Internacional nos 10 primeiros colocados que tem um saldo negativo. E é uma campanha mesmo, a do Internacional é uma campanha que merece uma análise profunda. Vem o São Paulo com o Carlinhos, tocou na frente. Luiz Fabiano tenta e ganha o escanteio. Aí o Carlinhos, a jogada que ele fez, o escanteio. Torcedores ainda do São Paulo que resolvem acompanhar o jogo até o fim. As 2 moças e o rapaz ali estão ali. É do esporte, é do jogo, né? É ruim, é chato, mas é do jogo. Vem a cobrança do escanteio. Brigou lá em cima o Edu Dracena. Disputa o lance o Michel, o Thiago era o último homem. O Reinaldo tenta, faz a abertura na esquerda e o Carlinhos está impedido. O futebol na Globo aqui é emoção. Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais. E essa de saldo, o saldo do Corinthians é de 42 gols. O do Atlético 16, do Grêmio 17, do São Paulo 4, do Inter menos 1, do Santos 16. São os 6 primeiros colocados do campeonato. Daqui a pouco a gente mostra o lado de baixo da tabela também. Sabe quem foi o melhor pontuador, o maior pontuador do Cartola essa tarde aqui? É Romero, 17,7. Ninguém até agora na rodada fez mais pontos do que o Romero, o cara que mais pontua no Cartola. E quantas escalações você acha que teve o Romero na rodada? Ele jogou pra caramba. Jogou muito. Eu não sei se o árbitro vai dar o gol pra ele, que aumentaria muito a pontuação dele. Deu sim, Gastão. Deu pra ele? Foi gol pra ele, deu. Foi gol contra, né? Eu teria outra interpretação. Pra mim é gol contra do Hudson. É porque ele evidentemente cruzou aquela bola buscando o Luca do outro lado. E o Hudson jogou pra dentro, deu gol pra ele, a pontuação. Quantos caras escalaram o Romero no Cartola, Caio? Ele e a família dele, que sabiam que ele ia começar jogando. Técnico cruel. E o Tite que escalou também colocou no Cartola. Pode ser. Vem aí dominando o time do Corinthians. Luca. Tocou no Lincoln. Segura a bola e recua o Iago. E ela fica na defesa do time do Corinthians. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, baixe grátis o aplicativo Itaú Criança. Aí vai dominando bola o time
o time do Corinthians. Para quem gosta de números, de história, 2 goleadas que o Corinthians aplicou para o São Paulo, as 2 maiores, 5-0. 2 jogos 5-0. Em 96 pelo Campeonato Paulista, em 2011, quando o Corinthians foi campeão pelo Campeonato Brasileiro. Campeonato Paulista de 96, que o Palmeiras foi campeão, né? E o Campeonato Brasileiro de 2011, que o Corinthians foi campeão 5-0. 6-1, a diferença de gols é a mesma. O tamanho, né, do ataque acaba sendo, nestes 79 anos de história, né, deste clássico entre São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Rafael Donato faz para o Joinville, diminuindo lá em Joinville, em Santa Catarina. Lá em Joinville, Joinville 1, Vasco 2. Aliás, se a gente tiver para mostrar para você os últimos lugares da tabela, daqui a pouco a gente vai mostrar a classificação, né? Então podemos deixar para mostrar. Ah, não, tá aqui, ó. O Joinville está caindo com esse resultado. O Goiás 35, o Vasco e o Coritiba 37, Avaí 38, 40 o Figueirense. Olha a briga também nas últimas rodadas do campeonato para não ficar nas 4 últimas posições. Daqui a pouco tem o Domingão do Faustão com as videocassetadas. Diz que tem cunhado despertador nas videocassetadas. Termina goleada do Corinthians no jogo que marcou o encontro do time campeão com a torcida campeã brasileira de 2015. 6 para a equipe do Corinthians, 1 para o São Paulo. Kleber, um castigo para o grande rival e uma comemoração das mais brilhantes do Corinthians. Pois não, Abel? Tentar ouvir o Luiz Fabiano aqui. Luiz, além do futebol, você acha que faltou vibração, indignação dos jogadores de São Paulo? Saiu sem querer falar muito, obviamente, nervoso, chateado com o resultado, Luiz Fabiano. Kleber. E o Tite fez questão de correr aqui para interceptar o Allan Kardec, deu um abraço, falou levanta a cabeça, etc e tal. Vou ver se eu consigo ouvir um pouco o Tite. Os jogadores do Corinthians agora se preparam enquanto... Foi mais fácil. Tá falando aí. Em tinha 2 equipes que qualquer uma que tu virasse desculpa, em 87, tu tá falando? É isso? É. Quando eu jogava, qualquer São Paulo e Guarani podia ser. Foto, São Paulo e Guarani, qualquer uma delas podia ser campeã. Agora, pelo que a equipe jogou, só uma podia ser campeã, o Corinthians. O que você falou pro Allan Kardec ali? Essa equipe, Tite, que prazer é esse que você divide com o menor funcionário ao maior? É porque eu tenho um mínimo de inteligência, que eu trabalho, ele só acontece lá dentro do campo, se isso acontecer fora também. Tite, o que você quis falar pro Allan Kardec ali? Foi dar um abraço, uma força? Ele é gente pra caralho. Aí. Os jogadores do... Pois não, o Abel. Ouvindo o Cristian aqui. Eu sempre fiz quando eu fiz contra o São Paulo, né? Mas o mais importante é... Tá falando do gesto, é o time jogar bem e vencer. E mostra também a união desse elenco, o seu gol ali, sabe? Todos os titulares saíram lá para te abraçar. Ah, mostra que todos aqui tem um carinho especial por cada um, né? Eu acho que independente de quem fez o gol, a maioria, todos quando faz o gol, a gente sai correndo. O Wagner Love, quando estava numa situação difícil, a gente levantou ele. E eu acho que isso mostra a força do grupo, né? E hoje não foi diferente. Aí o Christian. Corinthians chega a 80 pontos, já se iguala ao Cruzeiro de 2014 na maior pontuação dos pontos corridos com 20 times. 24 vitórias, o time que mais venceu, tem 4 vitórias a mais que o Atlético. Empatou 8 jogos, perdeu só 4 no campeonato. 4 times apenas conseguiram ganhar do Corinthians, o Grêmio, o Internacional, o Palmeiras e o Santos. O time chegou a 70 gols hoje marcados, 28 gols sofridos, um saldo de 42 gols numa campanha indiscutivelmente para o corintiano guardar muito no coração, na memória. E para esses profissionais que participaram,
que trabalharam, que mostraram muita união, muita dedicação, que souberam reconstruir uma equipe que perdeu jogadores importantes ali no começo da temporada. E para muitos ficou um ponto de interrogação na frente do nome Corinthians para o desempenho do time no Campeonato Brasileiro. E acabou a equipe conseguindo um resultado brilhante na temporada, na competição. Começou lá no dia 10 de maio com uma vitória magra e apertada contra o Cruzeiro por 1-0, mas um jogo fora de casa com o gol do Romero. O primeiro gol do Corinthians no campeonato foi marcado por Romero e veio passando pelos resultados expressivos. Chegou naquela partida contra o Atlético Paranaense em Curitiba, uma vitória por 4-1, no mesmo dia em que o Atlético de Minas perdeu para o Sport por 4-1 e que o Corinthians encaminhou o título. Foi aquele passo a passo até o jogo de Belo Horizonte, quando o Corinthians conseguiu uma vitória maiúscula sobre o Atlético por 3-0. Aí contra o Coritiba 2-1, adiou a conquista, e contra o Vasco na quinta-feira 1-1, e o Corinthians matematicamente campeão. E hoje coroa, né, com um confronto contra um dos grandes rivais da história do time e aplica uma goleada por 6-1. Em pleno novo estádio, na Casa Nova, é a primeira vez que o Corinthians está comemorando um título na Casa Nova. Aqui já teve decepções, né? O Corinthians foi eliminado aqui pelo Palmeiras no Campeonato Paulista, foi eliminado pelo Santos na Copa do Brasil, pelo Guarani do Paraguai na Libertadores, mas esperou o ano para comemorar o título de campeão brasileiro. O título foi conquistado lá em São Januário, mas a festa, e hoje vai ter volta olímpica, vai ter troféu, vai ter tudo. E vai ter um elenco sorridente, um torcedor feliz da vida. E a escolha do Ralf como capitão, às vezes assuntos parecem menos importantes e são tratados com muita insistência, mas a escolha do Ralf, eu acho que é o símbolo desse time, do time que foi campeão lá atrás e da renovação do Corinthians. Outro que soube esperar a vez dele, ficou no banco. 351 jogos, claro. E hoje o capitão vai erguer a taça. Eu achei justo. O Tite tá sabendo fazer as coisas bem direito, né? Poderia ter sido o Danilo também. Dois jogadores que representam todas as conquistas que o Corinthians vem tendo nesses últimos anos. O Ralf, o tipo de jogo mudou, o Ralf perdeu espaço e agora entrou no time novamente. Mereceu. E tem uma coisa que não é só a questão tática, não é só as escolhas. O Tite vive um momento excepcional e tem grande marca, e por isso é o maior ídolo da história. Para mim, o maior treinador que já passou pelo Corinthians, em função justamente disso. Tive o prazer de trabalhar com ele. Ele é muito bom em controlar o vestiário. Ele sabe lidar com os atletas. E o Mauro e o Abel se movimentam ali. É claro, os jogadores estão já fazendo um carnavalzinho, esperando o pódio, Mauro e Abel. Exatamente, a maioria já do lado de dentro, inclusive, pulando aqui, já comemorando, esperando para subir e receber a medalha. Vamos ver se eu pego alguém aí. Ouvi rapidamente o Cássio aqui. Cássio terminou de forma perfeita, né? Quer dizer, terminou entre aspas, né? Tem uma rodada, mas no dia que levanta a taça, uma goleada como essa e até você pegando o pênalti. É muito feliz, né, por essa vitória. Foi 6-1, de repente isso não vai mais acontecer nunca mais, e muito feliz. Acho que o mais importante é a vitória, o time, a força do grupo. Muitos jogadores não vinham jogando e tiveram a oportunidade de jogar hoje e mostrar o seu valor. Aí o Cássio, é verdade, mais duas rodadas. Vai lá, Mauro. O Elias com o filho no colo. Elias, você tem muitos títulos, mas esse, sem dúvida, foi um dos maiores de sua carreira, né? Acho que pela forma como foi, pelo comprometimento da equipe, todo mundo ajudando, todo mundo se empenhando. Mesmo eu estando na seleção, o pessoal dando conta do recado, mostrou a força do grupo. A gente não tem nenhum craque assim que possa falar que resolveu os jogos. Cada um resolveu cada partida, então estou muito feliz por causa disso. Como é que chama? Quantos anos tem? Davi tem 3 anos. Que orgulho, hein, ver o pai assim. Já o segundo. Foi um pelo Flamengo e agora pelo Corinthians, né? Vamos ver se a gente consegue sair um pela seleção. Legal. O Ronaldo está chegando no campo, o Mauro não estão vendo. O Ronaldo está aqui entrando pelo vestiário em frente ao banco onde estava o São Paulo. Vai, o Ronaldo está entrando aqui, o Mauro e o Abel estão chegando agora para conversar com o Ronaldo. Tá bom. Ronaldo, você faz parte desse título, Ronaldo? Eu sou torcedor corintiano, eu tenho que comemorar também. É bom estar aqui de volta e um resultado tão expressivo contra o rival como o São Paulo é mais bonito ainda. Sempre foi um do bando, né? Eu acho que eu me sinto parte porque eu comecei essa revolução toda, essa mudança de status do Corinthians e é bom, mas os jogadores estão de parabéns, a festa é deles. Eu queria estar comemorando.
Aí o Ronaldo participando também da festa. Quando ele chegou, foi em 2009, né, que o Ronaldo chegou, que ele falou que ele passava a fazer parte do bando de loucos. As medalhas já estão com os seus donos. Jadson. Por que eles estão usando esse crachá? É pra pegar a medalha ali, acho que é pra pegar a medalha ali, tem que ter o crachá. Ralf, o orgulho, senão ninguém sabe. O orgulho de levantar a taça. Muito, não sei descrever, nem sei o que eu vou fazer ali na hora. Nunca tive uma sensação, uma oportunidade dessa e hoje estou feliz, mas o importante, independente de levantar a taça, é o trabalho bem executado durante o decorrer da competição. Vai lá. Jadson, 16 gols, artilheiro do Corinthians na temporada. Wagner, 15 no Campeonato Brasileiro. Os dois com 13 gols, artilheiros também. E você viu que tem um ali que tava mancando. Eu não vi quem é o que está de muleta ali também comemorando. A partir de agora, todos que estavam acompanhando com o Luiz Roberto a vitória importantíssima do Vasco sobre o Joinville por 2-1. Rebaixou o Joinville. Lamentável para o torcedor do Joinville. O Vasco continua na briga. A gente passa a acompanhar aqui no estádio do Corinthians, na Arena do Corinthians, o momento que vai consagrar esse elenco campeão. Os jogadores todos com as suas medalhas recebidas. O Corinthians de campanha irretocável no campeonato. Hoje aplica uma goleada por 6-1 no grande rival do São Paulo, no encontro Corinthians, time campeão, com o corintiano torcedor campeão, uma festa, mais de 45 mil pessoas na arena, medalha no peito e agora o troféu. O Corinthians, durante todo o campeonato, fez um rodízio de capitães. O técnico Tite, a cada jogo, escolhia um capitão, e vários foram capitão do time. O Cássio foi, o Gil foi capitão do time, o Elias, o Renato Augusto, o Jadson, o Wagner Love. Hoje, o capitão é o Ralf, um jogador de muita história no Corinthians, chegou hoje a 351 jogos com a camisa do Corinthians, participou dos títulos, tem 31 anos, participou de grandes títulos pelo Corinthians, foi campeão brasileiro em 2011, da Libertadores, Mundial, Paulistão, Recopa, e esse ano atuou hoje pela 59ª vez, 59 jogos do Ralf no time do Corinthians. O Corinthians chegou hoje a 69, então o Ralf só ficou fora de 10. E vai ele ser o homem a receber a taça, a levantar o troféu, Mauro Naves. Não, o Tite fez questão de vir buscar o filho que trabalha com ele, é um dos auxiliares, subiu abraçado com o filho, o Matheus. É o primeiro título que pai e filho conseguem juntos, e o Tite buscava muito isso, ele chegou a fazer estágio em outros clubes. Olha lá, ele está colocando a medalha no filho, o Tite, olha lá. Geração para geração. Tite, que também foi um bom jogador de futebol, gaúcho Tite. Teve no Guarani grandes momentos, foi vice-campeão brasileiro como jogador no Guarani em 86, ganhou pelo Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil, chegou ao Corinthians e quase foi embora quando perdeu aquele jogo contra o Tolima. E hoje tem essa reação da torcida, ó. O abraço é do presidente Roberto de Andrade. Olê, Tite, grita o torcedor do Corinthians. Segundo técnico que mais vezes dirigiu o Corinthians. Aí o abraço e o beijo no Ronaldo. Só o seu Oswaldo Brandão dirigiu o Corinthians mais do que o Tite. O Brandão com 441 jogos e o Tite com uma marca espetacular, sendo com 341 jogos hoje. Tite, que foi campeão paulista, campeão brasileiro, é o segundo que ele conquista, campeão da Libertadores, campeão mundial. Tite, que voltou ao Corinthians depois de um ano e voltou mesmo renovado e melhorado. Grande conquista, grande trabalho do técnico Tite. O presidente recebe a taça, com o Ronaldo do lado. E o Ralf vai chegar para beijar, para levantar. Corinthians, campeão brasileiro, agora em posse da taça, campeão brasileiro de 2015. É um grito de campeão que o torcedor do
solta no Brasil inteiro. Daqui a pouco tem gente brigando pelo título da dança dos famosos em ritmo de frevo. São mais 5 duplas hoje, daqui a pouco no Domingão. Faustão tá lá acompanhando a festa do Corinthians e preparando todas as atrações do Domingão daqui a pouquinho. Um elenco unido, o Wagner e de gente que se superou. Renato Augusto, o Wagner que pegou o troféu, o Elias, que é um dos ídolos. E aí, Casa, é um trabalho que pode ser um trabalho que deve ser analisado, elogiado e de repente pode servir até de, né, quem sabe uma virada aí pro nosso jeito de trabalhar futebol. Eu acho assim, sem ser perfeito, naturalmente. Exatamente. O Ronaldo participou desse início de mudança de estágio do Corinthians. O Corinthians passou um patamar. Se o Corinthians se manter, o Tite conseguir manter uma equipe, já foi campeão mundial em 2012, o Corinthians começa a se colocar como um dos grandes times do mundo, pela estrutura que tem, pelas conquistas que tem, pelo modo que trabalha e pela administração que vem fazendo. E aí, né, Caio, para completar, é um trabalho com destaques óbvios individuais, ótimos destaques, com uma coletividade enorme e com um trabalho de grupo a se destacar. Volto ao que o Tite falou, se você se organiza fora de campo com ambiente e profissionalismo, você colhe os resultados dentro dele. Corinthians 80 pontos, campeão brasileiro. O Atlético tem 66, o Grêmio 62. O São Paulo segue em quarto lugar, tem mais saldo do que o Internacional, os dois com 56. Santos 55, Cruzeiro e Sport 52. O Santos joga daqui a pouquinho, Ponte Preta 51, Palmeiras 50. A classificação continua na segunda página com o Flamengo 49 e 47 pontos para o Atlético Paranaense, Chapecoense, Fluminense 43, Figueirense 40, Avaí 38. Estão no rebaixamento hoje, com 37 pontos, Coritiba e Vasco, com 35 o Goiás e o Joinville com 31 já está rebaixado. Flamengo e Ponte Preta estão jogando, Fluminense e Avaí, Coritiba e Santos, Sport e Atlético Paranaense mais tarde vão completar a rodada. E você sabe que você vai ter no Fantástico, logo depois do Faustão, toda a cobertura desse fim de semana, da rodada do campeonato, dessa festa corintiana. Amanhã, nos telejornais locais, a partir de meio-dia, tem os destaques. E o Globo Esporte vai mostrar com todos os seus detalhes essa festa. A festa de um elenco, de um grupo que conseguiu fazer um trabalho brilhante de reconstrução, um trabalho que exigiu muito suor, muita dedicação. O grupo de Cássio, Walter, Matheus, os goleiros, Cássio, que voltou à seleção brasileira, Fagner e Edilson, os laterais, que foram se alternando. O Fagner era titular, machucou. Edu Dracena, que chegou ao Corinthians para ser titular, mas foi esperado no banco de reserva, porque viu Felipe Gil jogando muito, como o garoto Iago, o garoto Coutinho, os laterais, o Eder e Guilherme Arana, que também voltou para ajudar muito, para tirar a lágrima do torcedor, para comemorar. Com Ralf, com Christian, Bruno Henrique, Elias, com Danilo, Rodriguinho, Renato Augusto e Jadson, dois dos mais importantes do campeonato. O paraguaio Romero, teve um subidinho e de repente volta, fez o primeiro gol do Corinthians do campeonato contra o Cruzeiro e hoje participou da partida final. O Luciano, que se machucou e quando estava tão bem, um elenco realmente que mostrou todo o espetáculo que é quando você monta um time no esporte e consegue traduzir ou botar em prática tudo que você arma na teoria, tudo que você consegue pensar em termos de grupo, de trabalho e botar em prática e conseguir o campeonato. O Campeonato Brasileiro segue, são mais 2 rodadas, com briga pelo vice-campeonato, que é do Atlético, o Grêmio, para se garantir na Libertadores. Essa luta que vai ser incansável, vai ser até a última rodada e merece toda a atenção pela 4ª posição, que vale vaga na Libertadores. Aquele desespero para fugir lá da zona do rebaixamento. Numa temporada que ainda tem a decisão da Copa do Brasil, com Santos e Palmeiras, quarta-feira na Vila, na outra quarta no estádio do Palmeiras. O campeão da volta olímpica também sente essa alegria e vai para a Libertadores da América. Estádio lotado, a Arena, que abriu a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, hoje faz a festa com o dono da casa, com o Corinthians, campeão brasileiro de 2015.